Achou que eu não ia falar de Copa do Mundo? Achou errado, otário! Fala galera, aqui é o Ramon Serra falando mais um vídeo pro Lab Humanas no YouTube e a gente vai falar um pouco aqui como a Copa do Mundo serviu para propagar o ideário de alguns regimes políticos ao longo da história. Vem comigo. Sou Ronaldo, muito prazer em conhecer, eu sou o fenômeno Ronaldo Nazário dos Campos. Galera, o ponto de partida dessa lista é a Copa de 1934, Copa que acontece na Itália e acaba tendo a Itália dos camisas negras, né, sendo campeãs naquele contexto. E vamos lembrar que ali é naquele momento, na verdade, que o fascismo de Benito Mussolini está no poder desde 1922. E na medida que ele está no poder desde 1922, vai ser um momento em que o fascismo italiano ele vai se utilizar, na verdade, dessas manifestações públicas a fim de reforçar seus ideais. Então vamos lembrar que, na verdade, isso não foi uma exclusividade dos italianos, né? Vamos lembrar que há fascismos percorrendo ali toda a Europa, né? Minimamente falando aqui de Itália, Alemanha, Portugal e Espanha, né? Mas é sobretudo nessa Copa de 1934 que, na verdade, é esse regime italiano que vai acabar ganhando força ali momentos antes da Segunda Guerra Mundial. A Copa de 1958 ela acaba por reforçar uma ideia de um Brasil otimista, né? Vamos lembrar que o Brasil perdeu a Copa de 1950 aqui no Brasil, onde a gente teve aquele famoso maracanaço, que o Brasil perde por 1-0 lá para os uruguaios e tal, tipo, a gente virou motivo de chacota muito antes do 7-1. O que acontece é que na Copa de 1958 quem está governando no Brasil é o JK. Então Juscelino Kubitschek está aplicando no Brasil naquele momento o chamado plano de metas. Então a gente está passando aqui por um crescimento econômico muito expressivo naquele contexto e, sobretudo, há um momento em que há uma certa expansão da malha urbana, né? As rodovias estão crescendo no Brasil, tipo, o número de núcleos urbanos estão aumentando no Brasil, sobretudo na região sudeste. E por conta disso, galera, o que vai acontecer aqui é que, na verdade, a Copa de 58 ela vai, de certa forma, acabar com a síndrome de viralatismo que o Brasil tinha até então. Tô parando esse vídeo aqui para tu se inscrever no canal, para você curtir, para você compartilhar, para você comentar, você dar sua sugestão, tua crítica construtiva aí e tal. Porque tem uma galera aí que tá vendo o vídeo, mas não tá se inscrevendo no canal. Então, dá essa moral aí. A Copa de 1970 ela acontece no México. E aí o Brasil acaba se sagrando campeão. Talvez o maior time da história do Brasil joga naquela Copa. Então, galera, o que está acontecendo aqui, a gente está vivendo a chamada ditadura civil-militar. E o terceiro presidente daquele período, o senhor Emílio Garrastazu Médici, vai governar o Brasil com uma certa mão de ferro. Na verdade, percebam que ele governa o Brasil com um instrumento jurídico na mão chamado Ato Institucional número 5, que foi tema do vídeo passado aqui, que eu vou deixar nos cards aqui para você ver. Galera, a Copa de 1970 ela vai reforçar os slogans do governo como Brasil, amo eu deixo, ninguém segura esse país. E para além disso, essa vitória na Copa, ela, na verdade, ela vai encobrir a chamada violência de Estado. Vamos lembrar que no vídeo passado eu falei para você que haviam grupos políticos, sobretudo grupos de esquerda, de uma esquerda que se entendia enquanto revolucionária, que lutavam contra o regime civil-militar. Esses grupos, sobretudo após a publicação do Ato Institucional número 5, foram praticamente sufocados e deram uma plenitude ali para o regime seguir em frente, acompanhado de um crescimento econômico, obviamente, o chamado milagre econômico. A Copa de 1978 ela acontece na Argentina e acaba tendo a Argentina se sagrando como campeã. E num caso muito semelhante do Brasil, a Argentina estava vivendo uma ditadura militar também. E a vitória da Argentina ela vai reforçar os slogans e vai dar os slogans propagandísticos e vai dar uma sobrevida aos militares na Argentina naquele contexto. Mas é sempre muito bom lembrar que na Copa seguinte, 1982, quando Maradona faz o gol de mão lá em cima da Inglaterra, né, a chamada mão de Deus, aquilo é uma lavada de alma no nacionalismo argentino. Porque vamos lembrar que os argentinos perdem as Malvinas para os ingleses. E é a própria Guerra das Malvinas que vai fazer com que o regime militar argentino acabe, de certa forma, se desgastando internamente na Argentina, né? A Copa de 1990, que acontece na Itália, acaba tendo a Alemanha enquanto campeã. E é importante a gente frisar aqui a importância da Alemanha campeã, porque na verdade é uma Alemanha que está passando por um processo de reunificação política. Vamos lembrar que a Alemanha ficou dividida entre a Guerra Fria, né, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, a Alemanha Oriental sob controle dos soviéticos e a Ocidental com maior influência do lado capitalista, né? Então percebam que, na verdade, o maior símbolo dessa divisão vai ser o Muro de Berlim, que cai em 1989. Então, quando esse símbolo da Alemanha cai em 1989, esse símbolo do Muro de Berlim cai, 1990 é muito emblemático, porque, na verdade, é a primeira vez que a Alemanha passa a torcer como um todo pela sua seleção de futebol.
por mais que o uniforme da seleção naquele contexto fosse o uniforme da seleção da Alemanha Ocidental, né? Já a Copa de 2010 ela acontece na África do Sul, enfim. Essa África do Sul, na verdade, era importante aquela Copa por conta de mostrar para o mundo toda uma superação do que o Apartheid promoveu dentro daquele país. Ah, Ramon, mas aí também teve lá aquela questão do Campeonato Mundial de Rugby que aconteceu logo após a ascensão do Nelson Mandela ao poder. Tudo bem, aquele momento ali era um momento em que você estava praticamente saindo do Apartheid, né? Mas, galera, percebam que, na verdade, 2010 foi para mostrar que, na verdade, uma África do Sul que havia superado todos aqueles problemas inerentes ao racismo que foi institucionalizado dentro do país, que foi o chamado Apartheid, né? Vamos lembrar que o Apartheid ele segregava brancos e negros, sendo os indivíduos brancos da África do Sul haviam mais privilégios para essa galera do que para os indivíduos negros, né? E é desses negros que vai surgir a figura de Nelson Mandela, que vai resistir no Apartheid, vai se tornar presidente da África do Sul também logo após o fim do Apartheid. E a gente vai fechar esse vídeo com 3 menções honrosas. Na verdade, a primeira, Copa do Brasil, 2014. O Brasil estava vivendo um crescimento econômico relativamente expressivo quando foi escolhido para sediar a Copa em 2014. E vamos lembrar que, para além disso, a gente tinha um protagonismo geopolítico relativamente expressivo também dentro da América do Sul, da América Latina. Vamos lembrar que o Brasil mandou tropas de paz para o Haiti. Outra Copa, a Copa que está acontecendo agora, a Copa de 2018. A Copa de 2018 está acontecendo num outro momento em que a Rússia tem, novamente, um certo protagonismo geopolítico, né? A Rússia anexou a Crimeia alguns anos atrás e tem uma participação muito ativa dentro do cenário da guerra civil na Síria. Outra coisa, você vai ter a Copa do Catar. A Copa do Catar que vai acontecer agora em 2022. Então a Copa do Catar acontece por quê? É um país que é um dos grandes exportadores de petróleo aí, né? Então, o que vai acontecer nessa Copa, na verdade, é muito por conta do poder econômico do Catar. Enfim, do crescimento econômico que o país vem apresentando também nos últimos anos. Galera, curtiu o vídeo? Não esquece de se inscrever no canal. Deixa teu like aqui, ativa as notificações, que é importante lá. E segue nas minhas redes sociais também, pra gente continuar fazendo esse trabalho aqui, pra gente seguir em frente aí. Valeu, galera. Até semana que vem. Fui!